Pessoal, vamos iniciar a nossa aula número 14 de Assembly. Então, a primeira coisa é abrir o VS Code no arquivo anterior, né? Vamos copiar esse conteúdo para um novo arquivo, o arquivo aula 14, ok? Então, colar e pronto. Vamos só aqui aumentar a nossa tela, tirar o Explorer e ok. Dá uma olhada aí no texto, né? No nosso código. Muito bom. É, bem, aqui tem uma coisa interessante, porque houve um erro aqui que ficou imperceptível, né, na linha 38, que a gente colocou em ECX a variável, em EEDX o número de bytes de literal 2 e não da variável, né? Que é definido para a variável, né? Que deveria ser variável len. Aqui, olha. E por que não tivemos problema? Opa, aqui, ó. Por quê? É, porque, por sorte, variável len, né? Esse comprimento, esse número de bytes do segundo literal, ele tem um byte a mais apenas. Veja, olha, digamos lá, n é o primeiro, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Ou seja, ele tem 16 caracteres, enquanto a nossa variável ela foi definida com 15 caracteres. Então, essa diferença de um caractere, digamos assim, ela não causou nenhum problema, tá? Nenhum problema importante, não deu crash, funcionou normalmente o nosso programa. Mas é um erro importante esse, tá? A propósito, como a gente está usando esse número, né, que é um número inteiro, 15, vai ser sempre 15. Tá? Toda hora que você rodar, ele é um número fixo, né? É um número, é um literal numérico constante, né? Literal numérico. Muito bem. Aqui é a mesma coisa. Tá? Veja que na hora lá da leitura não teve problema, porque a gente usou certo, variável len. Mas quase causou um problema sério na hora da escrita, correto? Muito bem. Tá. Esse é a principal observação. Outra coisa que a gente poderia ter feito aqui, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar isso aqui como comentário e vou reescrever essa linha. Variável, dois pontos, de uma outra forma. Times, né? 15 dB e um caractere só. É, é uma forma, digamos, mais simples, tá? Em vez de, é uma facilidade do compilador aqui, do NASM, né? Quando você repete aqui 15 vezes, né, variável, dois pontos dbi, você coloca a string aqui. Aqui não, aqui a gente coloca apenas o caractere e repete 15 vezes. Times é vezes, tá? Nesse sentido aqui. Vezes 15 dB. Tá? É uma dica, né? Não vai alterar significativamente aí o resultado, mas é uma abordagem diferente, tá bom? Aqui focando na string e aqui no caractere, né? Ou naquele espacinho lá da memória, tá? Que mais que a gente poderia mudar? A gente já fez aquela correção importante aqui, né? O que a gente poderia fazer para
vamos dizer assim, organizar o código, economizar algumas linhas. Veja esse pulo aqui, esse jump, esse salto incondicional. Uma forma de evitar essa linha seria a gente pegar esse procedimento de saída e trazer para essa posição. Aí o que, que acontece? A gente poderia, eu vou até colocar aqui na forma de comentário, o seguinte, que a gente poderia economizar duas linhas. Eu vou escrever aqui, ó. Duas linhas economizadas. Economizadas. Quais seriam essas linhas? Essa aqui, jump. Eu já vou recortar. Coloco aqui. Então, essa linha não é necessária. E já vamos entrar no detalhe por quê. E essa linha aqui também saída com o rótulo, né? E por quê? Veja, depois dessa última chamada para a rotina de escrita, onde eu informei o endereço da variável e o número de bytes, naturalmente o programa deve terminar. Então eu coloco a rotina ou as instruções aqui da syscall de saída, sysexit, né? Não precisa o rótulo saída, né? E também não precisa o jump, porque automaticamente o programa vai chegar nessa área aqui. E não vai invadir a área de escrita nem a de leitura, porque aqui forçosamente o sistema vai parar. Né? Lembra quando tinha o jump? Essa rotina de saída ela não tem retorno, porque ela não é chamada por call. E nesse caso aqui, nem por jump. Por quê? Porque não é necessário, é o próximo passo natural. Tá bom? Então a gente já economizou. O que mais a gente poderia fazer aqui? Já está 100% bom. A única coisa aqui que eu acho que a gente poderia mudar, talvez, é pegar. Lembra que vamos lá, a leitura, normalmente, antes da chamada, a gente está informando, digamos assim, os argumentos, né? Para a syscall. Tá? Por exemplo, aqui eu coloco em C e D e mando e chamo a escrita. Aqui é a mesma coisa, não? C e D, abastecendo com os argumentos e chamo. E assim, veja, aqui também. No qual é a mesma coisa. Então, para que a rotina de leitura seja mais universal, digamos, né, reutilizável, a gente pode fazer isso também. Vamos fazer, olha. Eu vou tirar daqui, ó, e vou colocar aqui, ó. Ou seja, logo antes da chamada. Ok? Vamos salvar e vamos rodar para ver se há algum problema, alguma novidade aí, tá? Então vamos lá. NASM, né? Menos F, ELF, 32. Qual é o nome? Aula 14. ASM. Tá, montamos. Agora vamos fazer a ligação. LD menos M, ELF, underline I386, né? Aí o nome do programa, aula 14, ponto O, menos O e aula 14. Muito bem. Agora vamos rodar. Ponto barra aula 14. Então você tem o título, né? A variável, atribuição em tempo de execução, a solicitação para informar um nome, vamos colocar Shakira, e pronto. Ok? Funcionou exatamente igual.
funcionado. E aí a gente viu uma coisa interessante. Olha, tudo bem, ele imprimiu Shakira, mas depois ele imprimiu. Vamos contar aqui quantos bytes. Ah, olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Shakira tem 8, tá certo? 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E quantos X aqui a gente tem? 2, 4. O terminal travou e eu não estou conseguindo contar. Deixa eu ver se agora tá. É, né? Mas vamos sentar, vamos lá. 2, 4, 6, 7. 7, 7, 14. Tem um Enter, que seria o 15. Será que eu contei certo aqui? Olha, contei, né? É 7, né? O que acontece? Veja, nós reservamos, de certa forma, na verdade não foi bem uma reserva, mas a gente já preencheu, já inicializou com 15x. O que acontece? Quando nós escrevemos Shakira, os 7 primeiros dígitos ou espaços, né, caracteres, é melhor, né, foram substituídos, né, de X para, digamos, S maiúsculo, depois H, A minúsculo e assim por diante. E o Enter, porque quando nós informamos um nome aqui, a gente deu Enter para que ele continuasse. Então, Enter também conta. Então, o que acontece? Exatamente isso, olha. 7 de Shakira, 1 de Enter, 8. E depois mais 7, 8 e 7, 15, 8, 7 lixo, né? Ou seja, o que estava antes da memória. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós só vamos inverter aqui, olha. Em vez de usar a definição, vamos usar a declaração. Tá? É, veja, lembra? Em data, em ponto data, a gente tem definição, que é o que a gente fez aqui, ó. DB, define byte. Nós definimos. Ou seja, a gente deu o nome e a gente inicializou. Agora vamos fazer o contrário. Vamos comentar. Então não vai ter mais. Ah, outra coisa, pessoal. Nova linha. Veja, ele não apareceu no texto em nenhum lugar. Então foi bom lembrar isso, em tempo lembrar isso. Vamos também tirar isso aqui. Essa linha não é necessária. Tá? Porque o que acontece? A gente como a gente copia sempre o código da aula anterior para editar, isso no sentido de evitar a redigitação. Só que tem um problema. Se você não prestar atenção, se a gente não prestar atenção, a gente vai deixar coisas que não são necessárias no novo código. E é isso que aconteceu. Essa linha aqui realmente não é necessária. Vou fazer o seguinte, só para por histórico, eu vou colocar ela como comentário, tá? E vou escrever aqui, olha. Vamos lá. Como se fosse um outro comentário aqui na frente, linha desnecessária, tá? Então é isso, é como se eu tivesse cortado essa linha quando eu comento. Então é a mesma coisa aqui que nós fizemos. A gente agora comentou a definição de variável e agora sim, na outra seção, né, na seção de dados não inicializados, a gente vai reservar 15 bytes. Tá? Qual que é a diferença? Essa área, o que acontece? O kernel, o Linux, né, o kernel do Linux, ele não é que essa área, normalmente ele coloca zero lá, né, nessas posições de memória. Né? Só que o zero, ele não é imprimível. Tá? O caractere espaço é uma coisa, o caractere zero é outra coisa. Né? É o nulo, né? Tá? Então, quando a gente fala em zero, é isso. É o caractere, é o nulo, né? É o vazio ali. Tá?
Mas, de qualquer forma, é um tipo de limpeza da memória, né? Se tivesse qualquer coisa ali, ele simplesmente coloca zero no lugar. Esse é o ponto importante. E eu acho que não precisa fazer mais nada. O restante da. E agora. Tá, nessa etapa a gente não precisa fazer mais nada. Vamos salvar. Vamos salvar. Vamos limpar aqui, olha, o nosso terminal. Pronto. E aí vamos repetir. Primeiro montar. Tá. Ah, sim. Ah, agora que a coisa vai pegar. Tá vendo? Ele está dizendo que não está definido essa variável. Variável len na linha 32 e na linha 40. Justamente aquele valor 15 lá. Ó. Veja, aqui está comentado. Mas a gente reservou 15 bytes. Então, aí agora sim, agora a gente usa o 15. Como a gente faz aqui? Só para não ter que salvar um novo arquivo, eu vou fazer o seguinte, Vamos fazer o seguinte, vamos copiar. Deixar como comentário. E aqui sim, a gente já coloca, o chamado hard code, né? Coloca 15, exatamente. Tá? E na linha 40, a mesma coisa. Vou fazer o seguinte, vamos copiar. Então, copy. Pronto. Ok. Agora sim. Vamos afastar um pouco isso aqui para ficar mais legível. A gente vai melhorar isso no próximo passo. Mas nesse passo, a gente vai usar o que a gente chama de hard coded. Quer ver? Eu vou escrever aqui. Ó. Hard coded. Ok? Muito bem. Vamos salvar. E aí sim, vamos limpar aqui o terminal. Limpou. E montar novamente. Agora vamos fazer a ligação. Aí. Ok, bom sinal, não deu erro. E agora vamos rodar. Então, de novo, vamos usar o mesmo nome, Shakira. Pronto. Veja. Então, agora não teve problema, escreveu apenas Shakira. Por quê? Então, foi de propósito que a gente começou usando, digamos assim, uma constante, né? Ou seja, uma variável inicializada. O termo constante eu já disse que é discutível, mas vamos em melhores palavras, a gente usou uma variável inicializada, ou seja, definida, né? Ou seja, declarada mais inicializada. E dessa vez, então isso, por que a gente fez isso? Para mostrar realmente essa questão do tamanho, do número de bytes da string. Né? E agora, como a gente usou uma variável não inicializada, o que o sistema faz? Quando ele reserva aqueles 15 bytes, ele coloca o caractere nulo lá, o zero lá, entende? E o caractere nulo, ou zero, ele não é imprimível. Portanto, ficou tudo bonitinho aqui. Um problema que poderia acontecer é se digamos, tá bom, a primeira vez ele zera, mas aí o programa ele tem várias entradas, vamos dizer que fosse um programa mais longo, em dado momento ele colocaria algum caractere lá. Né? E aí, quando fosse reescrever, aí sim vai aparecer vão aparecer os caracteres atualmente, né, nesse último momento informados, mas também os anteriores. Tá? Então a gente vai no próximo passo, na próxima aula, mostrar como evitar isso. Tá bom? Então, acho que por hoje é só. E eu não sei se vocês repararam,
dessa vez não estou utilizando o Windows, mas sim um sabor aqui, né? Uma distribuição do Linux chamada Lubuntu, né? De light, de leve Ubuntu. Muito legal, tá? Muito interessante. Então, o código ele funciona tanto no Windows quanto no Linux, tá bom? Ok. A gente se vê na próxima aula. Um grande abraço.